John Jackson lá o tempo É todo. impossível não analisar. É mesmo? Nossa. Não conseguiu relaxar ali pra... Não, consegui. Nas performances dele, sim. Mas ali é tanto sofrimento que é difícil relaxar, né? né? Nossa, aquele filme é muito Todo pesado. mundo chora, né? Aquele filme não é sobre o Michael Jackson, é sobre a relação de um pai e um filho, né? Um pai narcisista, escroto pra Muito caralho. pesado. E o o quanto resultado... o pai pode ferrar com a vida de um filho, É né? isso. O resultado, aquilo que a gente viu do Michael Jackson era só a ponta do iceberg de tudo que ele viveu, né? Na verdade, o Michael Jackson foi refém dos traumas dele, né? Toda a mudança no rosto que ele fazia o tempo todo, toda a insatisfação com a própria beleza, todo o comportamento de ter a Neverland dele, as crianças e tudo aquilo, era tudo o resultado das dores que ele carregou uma vida inteira, uma existência inteira. Então, impossível assistir aquele filme de forma isenta. E o quanto é difícil ser desconectado de uma relação abusiva dessa, né? Que, tipo, ele pedia socorro, ele queria, né? Ele falou pro cara, despede meu pai, porque não dava conta. Uma coisa simples, né? Só mandar um Não, fax. e em algumas vezes ele tentou, né? E algumas vezes as pessoas falaram pra ele, não, você precisa. Inclusive no último show, né? É. Ele não queria... O cara falou, você não faça. Ele falou, eu preciso fazer, eu preciso. Ele tinha uma dificuldade gigantesca de colocar limite no pai dele. Até porque o narcisista, ele é perigoso, porque ele é muito sedutor. Se ele tiver 30 segundos com você, ele vai te ganhar. Ele vai fazer você fazer o que ele quer. É, mas ali não Por era isso- uma sedução que rolava, Claro né? que é, porque ele usava de argumentos daquilo que doía no menino. A sedução, ela passa por essa perspectiva. Ela não passa só pela perspectiva da coisa boa. Às vezes eu te seduzo usando as suas dores. Às vezes eu te seduzo usando as suas limitações, os pontos fracos que eu sei a seu respeito. No caso dele lá, ele falava assim, ó, você tem que ser um profissional, você tem que entregar, você tem que... Não era isso que ele fazia também? Ele Era. usava do Michael uma responsabilidade que já era dele. Tipo assim, Ele usava você é um profissional, você tem que trabalhar. desde a elogiá-lo muito até também criticá-lo muito, né? Eu falo que a gente tem que ser... não pode se tornar vulnerável nem a elogio nem a crítica. Elogio também é um perigo. Tem gente que manipula no elogio. Então, às vezes, ele elogiava também, né? Mas na tentativa de manipular. Quando ele percebia que não dava, ele ia pro escrachar. Quem que você acha que é? Você acha que é melhor que todo mundo? E ele sabia que a dor do Michael Jackson era esse medo de ser invalidado pela família. Então, ele usava isso o tempo todo. Você tá traindo seus irmãos, eu vou te ensinar o que é família, você não sabe o conceito de família, você tem que ajudar a sua família. Então, ele percebia que... Ele deitou e rolou na dor do menino, porque essa era a dor do menino. A família. Ele conseguia ser alguém fora do contexto familiar. Então, ele deitava e rolava baseado nisso. Então, ele pegava isso, e o narcisista, ele vai fazer isso muito. E a Ana Beatriz fala uma coisa, e eu super concordo com ela. Eu não sei até que ponto que narcisismo e psicopatia não se misturam. Hoje, depois de conviver com alguns, eu tenho uma dúvida sagaz se todo narcisista não é, assim, um psicopata em algum grau. Antes, eu achava até que pudesse não ser. Hoje de verdade, eu acho difícil ter um narcisista que não tem traços psicopatas. Acho bem desassociar difícil. totalmente, Acho né? muito difícil, muito difícil. Ele pode até não ser um psicopata clássico, mas ele tem traços importantes de psicopatia. Então ele mostra isso muito no filme, né? Ele não tinha amor nenhum pelo menino, né? Quando o cara queima o cabelo lá naquela cena que o Michael Jackson queima o cabelo, tudo, ele chega na UTI perguntando quando que ele pode fazer show. O médico falou, seu filho quase morreu. Seu filho está em coma. Tá, mas eu quero saber quando que ele pode voltar a assumir a agenda dele. Então é função, 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 utilidade, utilidade, utilidade. O narcisista, ele não olha pra você e vê uma pessoa, ele vê uma utilidade. O que que eu posso usar essa pessoa em prol dos meus objetivos? Eu tenho objetivos, eu preciso, eu quero, agora eu não quero, então você fica pra cá. Não, agora eu quero. É eu. E engraçado, né? Porque o Michael sempre cercado dos melhores profissionais, ele buscava profissionais para modificar o próprio corpo, né? Para realmente sair daquela imagem formada pelo pai, que era narigudo, que era não sei o quê. Ele queria desmanchar aquela pessoa. E ele procurou profissionais para isso, mas ele não procurou um profissional para cuidar da saúde mental dele. Mas é porque é muito difícil. Eu já atendi vítimas de narcisista. É muito difícil você sair de um narcisista. A única forma de você sair de um narcisista é fechar a porta para ele. Se ele tiver 3 minutos com você, ele vai te enrolar de novo. E de novo, e de novo, e de novo, e 20 vezes. A única saída para um narcisista é não. Não falo, não te encontro, não posso, não. Se ele tiver a oportunidade de sentar com você, se ele tiver 3 minutos, ele te põe aqui de novo.
Pode. Você foi muito feliz na sua colocação. Ele teve os melhores profissionais. E ele virava um menino na frente do pai dele. Ele não conseguia pôr limite no pai dele. Aquela cena dele chegando no quarto com a cirurgia, quando o pai dele fala, Michael, ele gela. Ele já era grande, ele já tinha feito... Quando o pai dele chama, ele volta a ser aquele menininho que era espancado e fica quietinho. Ele era absolutamente vulnerável ao pai dele. E é assim mesmo. O narcisista, ele engata em alguma coisa dentro de você ali, ó, tchuf, e põe um fio, que você se torna absolutamente vulnerável a ele. Ele sabe o botão que ele aperta que te faz desmontar a sua força, a sua potência. Você vira uma criança, uma criancinha na mão dele. Ele sabe mexer os botões certinhos para te vulnerabilizar. E aí? E qual técnica que você usa para sua paciente, assim, para ensinar ela a dizer isso não? Corra. Afaste-se o mais rápido possível. Distancie-se o mais rápido possível. Todas as vezes que essa pessoa chegar, ela vai chegar para te levar alguma coisa. E como é que tu vai correr do teu pai, da tua mãe? No caso dele, ele já podia... Você lembra quando o assessor dele falou para ele, por que você não aluga uma casa para você? Ele falou, ainda não é hora. Ainda não consigo. Porque tem todo esse compromisso, ele já podia assim, morar fora ali, ó. De família. Ó a tua relação com sua mãe. Imagina se que sua mãe não é, mas imagina se tivesse uma mãe narcisista. Como é que se não puder haver um distanciamento físico e geográfico, que haja um distanciamento emocional. Se é a minha mãe e eu não posso... No caso do Michael, ele podia morar fora já. Ele não dava conta, mas ele já podia. Mas várias pessoas vão nos ouvir com essa demanda. E, aliás, essa é a pergunta que eu mais recebi essa semana. Sobre qual assunto que você quer que eu fale. Mais de 500 respostas... 10% era sobre narcisismo. Tá aí. Assim, avassaladora essa pergunta. Se você não consegue fazer um distanciamento físico, que você faça um distanciamento emocional. A gente precisa entender o que a gente entrega para cada pessoa. Existem pessoas que a gente só fala de superficialidades. Ai, hoje vai chover. Ai, como que tá o tempo em Araguari? Ai, hoje tá muito calor. Ai, não sei o que lá, não sei o que lá. Esse é o nível 1 de pessoa. Você já... Tem gente que você vai ter que ir só até aqui, ó. Isso é distanciamento emocional. Você não vai aprofundar. Nível 2. Eu falo sobre o evento e eu falo, inclusive, a minha percepção sobre o evento. Nossa, hoje tá muito calor em Araguari e eu tava até pensando em comprar um ar-condicionado. Então, aqui você já foi pro segundo nível. Aqui você falou do evento, você falou sobre você no evento. Terceiro nível, as suas emoções. Hoje está muito frio em Araguari. Eu queria voltar logo para casa porque frio me deprime. Terceiro passo, percebe? Esse nível aqui você tem que chegar com pouquíssimas pessoas. Sobre você e o que você sente. A maioria das pessoas eu vou só no nível 1 e no nível 2. No máximo 2. Ah, sei lá. Situação política no Brasil. Ah, não sei o que lá. Você viu o que aconteceu com fulano? Vi. É mesmo. Ontem eu assisti o Jornal Nacional, falou isso, isso e isso. Passo 2. Eu vi o que aconteceu, assisti no Jornal Nacional e eu penso tal coisa. Esse é o máximo que você pode chegar com algumas pessoas. Terceiro nível. Eu vi, eu penso isso e isso mexe comigo no nível... Aqui você é muito vulnerável. Aqui, se você entrar com a maioria das pessoas, tá ferrado. Então, se você vive com um narcisista e não pode sair da presença dele, permaneça no nível 1, no máximo do 2. Não aprofunde. Porque se você aprofundar, você tá ferrado. Ah, eu não posso me afastar geograficamente. Afaste-se emocionalmente. Fale só superficialidades. Eu costumo dizer pro Jorge, você tem mania de dar informação, dê só notícia. Há uma diferença entre informação e notícia. Notícia, sei lá o quê. Ah, hoje Neymar foi convocado. Não, hoje eu não vou na sua casa, é domingo, você me chamou pra almoçar. Ô, Robertinho, hoje eu não vou poder almoçar com você porque eu tô muito cansada. Você não vai. Informação. Aliás, notícia, isso é notícia. Dê só notícia pra grande maioria das pessoas, não dê informação. Notícia. Robertinho, eu não vou almoçar na sua casa domingo porque eu tô muito cansada, tá bom? Obrigada pelo convite. Informação. Robertinho, eu não vou almoçar na sua casa porque eu tô muito cansada, porque eu tive uma briga com a minha sogra, me fiquei tão chateada, se mexeu tanto comigo. Informação. Para de dar informação pros outros, dá só notícia. A notícia, o Jornal Nacional, ele dá a notícia de acordo com o que interessa, com o objetivo, com a intencionalidade.
Dê para as pessoas notícia, de acordo com o que interessa, de acordo com a sua intencionalidade, de acordo com o que você quer que a pessoa saiba. Para de ficar dando informação. Eu brigo com o Jorge isso o tempo inteiro, que o Jorge dá informação demais. Ah, porque eu não fui, porque aconteceu isso, porque minha sogra é isso, porque minha mãe é aquilo. Para! Dá notícia. Não fui porque eu tive um problema na minha família, tá bom? Obrigada, tchau. Para de dar informação. Perfeito. Ué. Não, porque é igual aconteceu com a gente esse final de semana. Aconteceu um problema, a gente foi e deu informação pra pessoa. Poderia ter dado só notícia. Notícia, grava aí. E aí deu a informação com aquela preocupação, sabe? Cara, ó, aconteceu isso, sentou no colo do Vini isso. Júnior. Tu me desculpa, depois a gente vai resolver. Que ser verdadeiro com a pessoa, não, sabe? Não. Ó, você verdadeiro com você. Essa é a verdade, né? E aí foi motivo suficiente pro cara, ó, pá! Montou em cima e ó, julgamento, porque não podia, porque é isso, porque é aquilo outro. E aí quis, entendeu? Se virar e falar assim, ó, não rolou. Pronto. Mais nada. Não rolou. A nossa verdade é algo muito caro. Dê para pouquíssimas pessoas. A sua verdade, ela é algo muito caro. Ah, eu não vou debater com certas pessoas sobre as minhas verdades, sobre o que eu penso. Ah, que não vou, assim, a minha verdade é algo muito caro pra mim, eu não vou entregar pra qualquer pessoa. O máximo que eu vou te dar é notícia. Informação é para poucos, porque quando você dá informação, você vulnerabiliza. Então, grava isso. Não fica dando muita informação, não. Informação é para pouquíssimas pessoas. Não posso, porque meu esposo teve um problema de saúde. Não tem necessidade. Te chateou o quanto o Michael foi injustiçado, assim, no final da vida dele, depois de você ver o filme, assim? É um negócio punk ali, né? Eu tive uma revelação com aquele filme, porque é engraçado, né? Até principalmente como psicanalista, eu acho aquele filme extremamente psicanalítico, porque ele vai falar sobre a origem das dores. Totalmente, ele vai falar sobre a origem das dores. E aí eu entendi ele 100%. Eu entendi muito, muito. De tudo. De todas as decisões, de cada comportamento, de cada... Essa cobrança de ser bom, né? Eu preciso ser o melhor. As fichas pra mim caíram, assim, as peças encaixaram 100%. Aquilo lá é muito pesado, eu fiquei muito chateada. A maioria das pessoas saem do cinema brincando, rindo, eu saí muito mexida. Muito mexida. Eu tava vendo depois a história dele, e isso é interessante, né? Porque ele ficou muito rico, e aí ele perdeu toda a fortuna dele naquele processo ali, né? Ele entregou uma grana lascada pro pai do menino pra... Ele queria encerrar o processo, né? Tanto que não foi julgado. O cara se retirou do processo e acabou ali, anulou, né? Ele pagou pra que isso acontecesse. E aí depois que ele morreu, fizeram a autópsia do corpo dele pra saber qual motivo que ele tinha morrido e viu que ele não tinha feito a circuncisão. E no depoimento do menino, o menino descreve os órgãos genitais do Michael e fala que ele era circuncidado. Circuncidado, não sei como fala. Mas fala que ele tinha feito a circuncisão, sabe? Ou seja, o relato era mentiroso e com a autópsia era uma prova suficiente pra ver que o Mike nunca tinha abusado do menino, que o menino nunca tinha. E é tão engraçado aquele filme, porque aquele filme quebra a quarta dimensão, né? Ele chama a gente pra dentro do filme, porque o filme vem numa ascensão, aí tem o show final com os Jackson's 5 e o filme acaba. Eu não vi o filme, tá? Spoiler, vários spoilers. E o filme acaba. Ah, mas spoiler de algo que já Como se ele aconteceu, dissesse assim, ó, a partir de agora é o que você conhece. A partir de agora é o que você viu. Eu queria te contar o que você não viu. A partir de agora é o que você viu. Porque a hora que o filme tá numa ascensão, tanto que a gente tem uma sensação de ejaculação precoce. Você fala... Porque aí o cinema acende, você fala, uai, acabou? Então... O filme, ele quebra essa quarta dimensão, porque ele te chama pra dentro do filme. É como se eu tive essa sensação nítida, assim, de dizendo assim, ó, a partir de agora é só o que você já sabe mesmo. Agora não tem mais nada pra acrescentar, não. Agora é com você mesmo. Só queria te contar o que você não sabia. Agora, julga. Vai embora pra sua casa agora e julga. Pesado. Pesadíssimo aquele filme. Eu ia ver hoje, mas...
Ah, Robertinho, para de graça, velho. Não, para eu de ia graça. mesmo, Muita gente acho- assistiu o acho vídeo que que eu eu não vou mais postei ver. na A vida página do e cara, falou do assim, começo agora ao eu vou fim. assistir. Dele Muita eu sei gente mesmo, dele eu sei assistiu o mesmo. meu vídeo e falou, agora eu vou assistir, porque Eu vi baseado você nessa fazendo sua um análise. vídeo falando sobre isso. Muita gente não queria assistir e falou, não, eu vou assistir baseado nessa sua análise. Porque realmente é... Quando você vai assistir com com outro olhar, é diferente. Eu ia falar isso, se eu for assistir o filme agora, eu tenho certeza Você vai ver por outro. que a minha percepção é muito mais, vamos falar assim, muito mais analítica. É bem mais profunda do que as cenas, né? Não, e é tão doido, é tanta coisa. Daria um podcast sobre aquele filme. Com certeza. A fissura Semana que ele que tem vem? por animais, gente. Ah, Sim. tá. Ele tinha um Que zoológico na loucura. casa dele e tudo mais, né? Mas a experiência dele com o humano era muito ruim desde muito cedo, né? Aí você entende aquela frase de pessoas que dizem assim, eu amo os animais, eu prefiro ficar com bicho do que com gente. Uhum. A experiência dele com o ser humano, ela foi muito ruim desde muito cedo. O primeiro ser humano que você conhece é seu pai e sua mãe. Se o primeiro E ser deles- humano que você conhece é um ser humano extremamente perverso, você quer mesmo é se relacionar com um bicho, não quer saber de gente. Aí ele tinha cobra, ele tinha macaco, ele tinha girafa, ele tinha... E aí lá em Neverland também, né? Tinha um zoológico inteiro. A experiência dele com gente... E ele fala isso, num dado momento ele fala. Alguém pergunta se ele não namorava, se ele não ia namorar. Ele fala, a minha experiência com gente é sempre muito ruim. E tu acha que todos foram vítimas ali? A mãe foi vítima também do pai, até os filhos que não eram os astros ali da casa ali, também foram vítimas? Quem convive com um narcisista, todos são vítimas, porque todo mundo faz parte do enredo. O narcisista é tão perverso que ele monta um enredo e todo mundo participa do enredo. Olha Então, no que narcisismo, patológico. quando você tem mais de um filho, você tem o filho de ouro, você tem o bode. Chega, no filme chega... Pronto, é isso. Dá pra ser... É. Eles mostram quem era o de ouro e quem era o bode ali ou não? No Não, filme não mostra, entra não. nisso, mas assim, mas na mostra, realidade mas existe, mostra né? de certa forma, Na assim, realidade quando os irmãos existe. estão brincando, mostra assim, É, né? subliminarmente Aham. mostra. Mas o narcisista, ele é danado demais, Ele é. porque ele cria um enredo e ele usa as pessoas de acordo com o enredo. Então ele usava a mãe em relação aos filhos, ele usava os filhos em relação à mãe, ele usava um irmão em relação ao outro irmão, aí ele tinha um comportamento perto das pessoas quando queria nos estúdios para mostrar assim, minha família é uma família feliz, nós somos unidos, nós estamos preocupados com o interesse um do outro, e todo mundo tinha que performar de acordo com o enredo dele. Quem foi mais vítima ali, ele ou a mãe? O Michael ou a mãe? É, Acho que todos ali foram vítimas. não tem uma vítima maior Inclusive os ali, irmãos, com mais todos consequências, foram não? vítimas. Todo mundo. É isso que é ruim do. Que a mãe sofreu pra Porque caralho, não dá assim, pra né? medir Só a que dor, né? a mãe nunca conseguiu. Ela só consegue mesmo a hora que ele consegue. Que ela fala assim, ó, ele decidiu, daqui você não passa mais. Mas se ele não tivesse decidido, ela sempre ia permitir. É porque pro narcisista você não existe, você é parte de um enredo. Ele cria uma peça e ele determina personagens. E você tem que cumprir o personagem que ele desenhou pra você. Você não é uma pessoa, você é uma peça do enredo que ele criou. E ele vai movimentar essas peças. Ele não te vê, você não existe pra ele. Você é uma peça. Você conheceu muito o narcisista aí, depois dos seus milhões de seguidores? Eu conheci antes dos milhões. Não, tá, mas depois você Depois conheceu não. muito mais. Depois não. Eu tenho um amigo que ele tem umas frases maravilhosas. Ele é uma pessoa muito simples, mas ele tem umas frases maravilhosas. Outro dia ele brincou assim, André, você tá precisando de inimigos novos, porque até os velhos ficaram amigos. Depois dos milhões de seguidores, por incrível que pareça, não. Porque é incrível, assim, as pessoas, em geral, elas querem a gente muito bem. O narcisista, ele é alguém que tem um enredo muito próximo de você, né? E depois que você é de milhões, pouca gente se aproxima. Então fica mais difícil. É porque tem um narcisista, esse que organiza como vai ser o jogo, mas também tem um narcisista que é dependente. E esse procura se aproximar de você, né? Por mais que ele sabe que ele não vai ser o número 1, mas ele tá ali, ó, do seu lado ali. Parece que rola até uma dependência, assim, dele, assim. Não existe esse tipo. Você sabe por que é mais difícil pessoas com relevância serem vítimas de narcisista? Olha que curioso. Porque o narcisista, ele se alimenta da sua vulnerabilidade. E quando você vê alguém muito relevante, você tem a sensação, essa pessoa, poucas vulnerabilidades. Então eu vou me conectar onde? Porque o narcisista, ele se conecta numa vulnerabilidade sua. Ou financeira,
ou emocional, ou espiritual, ou carência. Então ele te mapeia, ele tá ali com um fio, uma tomada. Aí ele fala, ele é carente de pai. Tum! Então ele te mapeia e ele procura esse seu lugar de conexão. Alguma vulnerabilidade sua. Quando a pessoa tem muita relevância, ela acaba se afastando, ela acaba não se expondo muito, isso fica muito mais difícil de achar. Então, essa pessoa já não se expõe muito, já não se mostra muito, ela já tá meio que vacinada com tanta coisa, então é mais difícil. Então, o narcisista também ele é bem preguiçoso. Mas tu já Aliás, 95% dos narcisistas que eu conheço morrem de preguiça. Eles são preguiçosos. Preguiçosos para trabalhar, preguiçosos para assumir as coisas e preguiçosos para mapear as pessoas. Então, ele quer uma vítima mais fácil. Essa mulher aí vai dar mais trabalho de eu mapear ela é mais safa. Até eu conseguir conectar nela, não, tem gente bem mais fácil pra eu abusar aqui. Então eu vou em gente mais fácil. Mas muitas das vezes ele tenta fazer essa conexão puxando saco, né? Que tem o puxa-saco que... doutora Andréia isso, doutora Andréia Mas aí o puxa-saco, ele é puxa-saco, ele não é narcisista. Não? Não, o narcisista não usa essas armas simples assim, não. Essa arma aí, ela é muito, muito simplesinha pra ele. Ele não vai usar essa arma. A arma dele é a sua vulnerabilidade. Ele não vai chegar puxando saco, jamais. O puxa-saco é só puxa-saco mesmo. Isso é coisa de gente simples. Puxar saco é coisa de gente bem simples. O narcisista, ele é mais elaborado, ele vai por outras vias, assim. Talvez ele vá atuar na sua vaidade. Nossa, já tem muita relevância, você já pensou nisso. Talvez ele vai por essa via, assim. Mas ele não gosta desse tipo de trabalho, não. Meu irmão fala uma coisa e é muito certo. Ele fala assim, ele é policial militar. Coloca cerca elétrica na sua casa, sei o que eu falo, bom, mas vai evitar? Ele fala, não, mas o ladrão, ele tem preguiça, ele procura o mais fácil. Entre uma casa que tem cerca elétrica e uma casa que não tem cerca elétrica, ele vai na que não tem tantas que não tem. Então, não é que a cerca elétrica vai impedir, mas ela dificulta. O narcisista, ele vai nisso também. Ele procura gente com menos cerca elétrica, gente com muita coiseira, ele não está disposto. Então, ele vai procurar pessoas muito vulneráveis financeiramente, pessoas muito vulneráveis emocionalmente, pessoas muito vulneráveis dentro de igrejas, são muito vítimas de narcisistas religiosos. Essa pessoa que tem medo do pecado, do inferno, de Deus não te aprova, Deus não te ama, porque ele já sacou, lá na sua casa você não é amado, então o que você tem aqui é Deus que te ama. E se eu coloco na sua cabeça que dependendo do que você fizer, Deus também não te ama, você não vai suportar isso, né? Então aqui eu te manipulo, aqui eu faço com você o que você quiser, com o que eu quiser. Porque você já tem uma figura paterna deteriorada. Então eu preciso criar um Deus aqui que é meio que esse pai que tá te vigiando. Então se você não fizer isso aqui, andar do jeito que eu quero, as coisas que eu quero, Deus não vai gostar de você. Então o mecanismo dele, ele é bem... Caramba, velho. É muito louco como o narcisista gosta de ocupar essas posições também de líderes, né? Líderes religiosos, assim. Sempre. Pastor. Sempre. O que tem de Político. pastor narcisista, Sempre. político. Sempre. Ele sempre vai ocupar uma posição de liderança, até porque ele precisa dessa posição de liderança, ele precisa de relevância. A dor de alma do narcisista, a dor dele nasce por uma dor do abandono. Ele foi abandonado por alguma figura muito importante na infância dele. Não abandonado literal. Às vezes esse abandono, ele não é físico, mas ele é emocional. Alguém muito importante, você pode olhar para a história do narcisista. Não o validou, não o amou, o abandonou. Então ele tem essa dor de alma, então ele não quer ser abandonado de novo. Então ele vai insuflar o ego dele como se ele fosse muito importante, ele é muito líder, ele é muito grande e todos precisam de mim. Exatamente, para não ser abandonado de novo. Caramba. Você já percebeu que toda vez que tenta mudar, alguém faz você se sentir culpada por isso? É a amiga, a família, o marido, o ambiente. Gente que diz te amar, mas te puxa de volta para o mesmo lugar de merda de sempre. E isso tem nome: mentalidade de caranguejo. Um sobe, os outros puxam para baixo. E talvez o motivo da sua vida não andar não seja a falta de esforço, seja o balde onde você vive. Não seja um